Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Esse é o dia que o Senhor nos fez, para que possamos reinar em vida e vivemos em perfeita vitória. Romanos 5:17, Apocalipse 1:6. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, que possamos reinar em vida. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. Jesus de Nazaré ou Cristo ressuscitado? Meu Jesus da glória. Esse tema, abençoado, é muito forte. É muito complicado, abençoado. Sabe por quê? Porque ele confronta o sistema religioso. Infelizmente, o sistema religioso nos passou ao longo dos anos uma interpretação equivocada da Bíblia. Eles não conseguem separar o que é Jesus de Nazaré e o que é Cristo ressuscitado. Antes da cruz, depois da cruz. Antigo pacto, novo pacto. O sistema religioso não consegue separar, abençoados. É por isso que vive nessa confusão religiosa. Cada um diz que Deus está com ele, quando na verdade, abençoado, Deus não tem nada a ver com esse sistema religioso fraudulento que está aí implantado, infelizmente. Mas nós vamos aqui, abençoados, tentar destrinchar isso, vamos tentar colocar cada coisa aí no seu devido lugar, né? Vamos tentar esmiuçar, né, esse tema aí que é complicado, é difícil. Mas eu quero aproveitar aqui, abençoado, já pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever no canal, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, né, para que mais pessoas possam entender o evangelho da graça de Deus, assim como eu e você entendemos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E para meditar, abençoados, nesse tema, para falar sobre esse tema complicado, difícil, eu gostaria de fazer uma leitura com você no livro de João, capítulo 1, no versículo 17. João 1,17, olha aqui que diz. Porque a lei foi dada por Moisés. Presta atenção, abençoados. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Meu Jesus da glória. Não precisa falar mais nada, abençoado. Já está tudo aí. Não precisa falar mais nada. Está bem claro isso aqui. Vamos ler de novo? Para a gente entender melhor. João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. Veja. Em outras palavras, a lei veio por intermédio do homem. Moisés era homem. Você entendeu? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vamos tentar entender isso aqui, abençoado. O fato é, querido, que a gente encontra aí, de vez em quando, os abençoados dizendo assim, Jesus, ele se batizou, por isso que eu tenho que me batizar. Jesus foi a favor do dízimo, né? Lá em Mateus 23, 23. Então, por isso que eu dizimo. Jesus, ele cumpria uma série de rudimentos judaicos, né? Como ceia, como batismo, eu já falei, né? Batismo também. Jesus foi batizado por João, né? Então, eu tenho que me batizar. Ceia, eu tenho que tomar ceia. Ir para monte, eu tenho que ir para monte, porque Jesus, ele orava no monte. E assim, querido, eles vão absorvendo, né, vamos dizer assim, tudo aquilo que Jesus fazia. Então, porque Jesus fazia, nós temos que fazer também. Por quê? Porque somos discípulos de Jesus. Essa é a ideia que o sistema religioso nos passa. Agora, o que o sistema religioso não consegue entender, abençoados, ou entende, mas não quer que as pessoas entendam, não quer que seus seguidores entendam, é que Jesus de Nazaré, ele foi um cumpridor da lei, abençoado. Ninguém nessa existência cumpriu a lei como Jesus. Você entendeu? Em todos os ritos. Você entendeu? Jesus, ele veio para cumprir
não para abrogar, não para desfazer, não para tornar nulo a lei. Você vai entender isso. A lei ela só se tornou nula, obsoleta, vamos dizer assim, na cruz. Por quê? Porque na cruz o antigo pacto ficou para um lado e o novo pacto veio para o outro lado. Então, Jesus ele subia no monte por quê? Jesus jejuava por quê? Jesus fazia ceia por quê? Porque Jesus era judeu, abençoado. E ele tinha que cumprir a lei. Essa foi a missão dele. Olha o que diz aqui. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Jesus ele veio num contexto, Deus na sua infinita soberania permitiu que Jesus viesse no contexto da lei para ser um cumpridor da lei, né? Para mostrar para a humanidade que somente um teve essa capacidade de cumprir a lei, que foi o próprio Jesus Cristo. Então Jesus ele cumpria todo o ritual, todo o modelo, todo o sistema judaico, Jesus cumpria por quê? Porque ele era Jesus de Nazaré. Ele ainda não era o Cristo ressuscitado. Você vai entender isso. Mas se você analisar, que Jesus ele veio cumprir os dois papéis. Veio cumprir o papel de legalista, ou seja, cumprir a lei, e Jesus veio trazer a graça, o ministério da graça, abençoado. É o que está escrito aqui. A graça e a verdade vieram por Jesus. E aqui nós podemos entrar em outro questionamento, por quê? Porque eu já vi muitas pessoas dizendo, inclusive em graça, dizendo que a graça foi implantada por Paulo. Na verdade, Paulo ele foi um precursor da graça, né? Mas a Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler, que quem trouxe a graça, querido, o ministério da graça, foi estabelecido por Jesus. É claro que Paulo foi levantado para propagar. Ele foi o único apóstolo, né, o único discípulo que foi levantado para propagar a graça de Deus, o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão. Incircuncisão. Agora, quem que trouxe esse evangelho? Foi o próprio Jesus Cristo. Nós lemos aqui, ó, versículo 17, João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, homem, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, abençoado, é fácil entender isso. Hoje nós vivemos o ministério da graça, por quê? Primeiro, porque Jesus trouxe o ministério da graça. Paulo propagou, Paulo foi o precursor da graça. Então, o que aconteceu? Jesus ele se manifestou no antigo pacto, né? Para mostrar à humanidade que ele era cumpridor da lei e o único que conseguiu cumprir a lei em todos os seus quesitos. Mas esse mesmo Jesus veio colocar ali uma divisória entre lei e graça, que foi a sua morte na cruz, e a partir da morte de Cristo na cruz, iniciou-se o quê? O ministério da graça. Você vai entender isso. Muito embora, abençoado, se você entender, se você estudar um pouco, você vai ver que houve um período transitório, né? Entre a morte de cruz entre a morte de Cristo na cruz até a queda do templo. Então, nesse período aí, inclusive Paulo, né? Ele ainda cumpriu a lei, né? Muitos seguidores de Cristo ainda cumpriam a lei nesse período, que foi o período transitório, né? Paulo, por exemplo, ele praticou batismo, né? Ele circuncidou Timóteo, se não me falha a memória. Então, isso aí que era? Era ritos da lei. Então, foi nesse período transitório. Agora, se você analisar, querido, você vai ver que a graça, ela foi estabelecida definitivamente a partir da queda do templo. Então, o que aconteceu? Jesus, ele trouxe a graça, o ministério da graça que nós estamos vivendo hoje. Paulo foi o precursor da graça, né? E a graça foi estabelecida definitivamente no ano 70, na queda do templo. Por quê? Porque o templo, querido, era o símbolo do judaísmo. O templo era, sabe, era como se fosse um memorial, né, de toda a lei, de todo o judaísmo, de todas as práticas, né, do antigo pacto, da lei, né? Aí o que Deus fez? Deus fez com que o templo fosse destruído. Para quê? Para que definitivamente o quê? A lei fosse aniquilada. Na verdade, a lei foi aniquilada na cruz, né? Com a morte de Cristo. Mas definitivamente a lei foi destruída na queda do templo, né? E a graça estabelecida, né, definitivamente também no ano 70 na queda do templo, né? Com a volta de Jesus. Enfim,
Ali começou o novo pacto, uma nova aliança, uma nova dispensação. Mas vamos ler aqui alguns versículos, abençoados, para nós ganharmos tempo. Romanos 7,14, olha o que diz. Romanos 7,14, olha o que diz aqui. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. É isso mesmo, Romanos 7,4. Não é 14 não, é 4, abençoado. Eita Jesus. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Olha que forte isso, abençoados. Vamos ler novamente? Assim, meus irmãos, Paulo falando aos romanos. Paulo falando aos irmãos que estavam em Roma. Ele disse, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei, mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Ou seja, a lei foi aniquilada na cruz, para que sejais de outro, meu Deus da glória. A pergunta é essa, querido, que outro é esse aqui? Esse outro aqui é o Cristo ressuscitado, abençoado. Por quê? Porque até a morte de Cristo na cruz, o povo vivia debaixo do jugo da lei. Você entendeu? Vivia debaixo da antiga aliança, né? Eles reverenciavam, honravam, respeitavam o Cristo ressuscitado. O evangelho que era pregado era o evangelho da circuncisão. Então, até Jesus, ou melhor, até a queda do templo, as pessoas ainda serviam, veneravam, né, obedeciam, né, seguiam o modelo de Jesus de Nazaré. Olha que forte isso, abençoado. Não era o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado, ele começou a reinar, vamos dizer assim, a partir da morte da cruz. Olha o que diz aqui, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, ou seja, não vivemos mais na prática da lei, não seguimos mais Jesus de Nazaré, pelo corpo de Cristo, já estáis mortos, para que sejais doutro. Esse doutro aqui é o Cristo ressuscitado, abençoado. É Jesus de Nazaré, antigo Jesus de Nazaré, Cristo ressuscitado, que estabeleceu a nova aliança, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Meu Jesus, está claro essa palavra, abençoado? Vamos ler mais, para a gente ganhar tempo? 2 Coríntios 5,16, olha o que diz aqui. 2 Coríntios 5,16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Veja, o povo seguia Jesus, conhecia Jesus de Nazaré. Jesus segundo a carne, né? Jesus se fez carne e habitou entre os homens. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, Paulo dizendo aos coríntios, já o não conhecemos desse modo. Ou seja, Paulo estava dizendo o que aqui? Nós estamos vivendo o ministério do Espírito agora, não é mais da lei. Então nós não conhecemos mais Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é passado, nós vivemos agora o Cristo ressuscitado. É o que Paulo está dizendo aqui, vamos ler de novo? Versículo 16. Assim que daqui por diante, Paulo dizendo aos irmãos em Corinto, ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido, no caso Jesus de Nazaré, segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais, já não conhecemos desse modo. Então, pessoal, está clara essa palavra. Nesse pacto, abençoado, nesse ministério que nós estamos vivendo hoje, que é o ministério da graça, nós vivemos o Cristo ressuscitado. Nós não conhecemos Jesus de Nazaré. Nós não vivemos mais para jejuar. Nós não precisamos mais jejuar, mais subir no monte, fazer unção com óleo e campanha, e, sabe, dizimar. Isso aí era práticas de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era um cumpridor da lei e ele deu um exemplo que ele foi o único que cumpriu a lei. Só que hoje nós vivemos um novo pacto e nós vivemos o quê? O Cristo ressuscitado. Nós vivemos o outro. Não vivemos mais aquele Jesus de Nazaré. Vivemos agora o Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré morreu. Passou, antigo pacto, lei, antiga aliança. Hoje nós vivemos um novo pacto. Vamos ganhar tempo aqui? Vamos ler o que diz aqui. Gálatas 4:4.
Eu não quero me estender muito, mas olha o que diz aqui. Gálatas 4:4. Mas, vindo a plenitude do tempo, meu Deus, que plenitude dos tempos é essa aqui, abençoado? Vindo o novo pacto, a nova aliança. Nós sabemos, querido, que tudo foi estabelecido por Deus antes da fundação do século. Então, a morte de Cristo, né, o novo pacto, a nova aliança, a queda do templo, tudo isso foi estabelecido antes da fundação dos séculos. Mas vindo, Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, essa nova dispensação, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus, abençoado, de Nazaré, ele tinha que cumprir a lei. Você entendeu? E ele nasceu naquele período legalista. Ele não nasceu no período, né, que nós vemos hoje. Jesus de Nazaré nasceu no período legalista. Ele tinha que cumprir a lei. Vamos continuar aqui. Mateus 5, 17 e 18. Mateus 5, 17, 18. Não cuideis que vim destruir a lei. Olha o que Jesus estava dizendo. Ou os profetas, não vim abrogar, ou seja, não vim desfazer, mas cumprir. 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Esse versículo aqui também, querido, existe muita interpretação equivocada desse versículo, né? Eu já vi pastor pregando isso aí, ninguém pode tirar um tio nem um jota da Bíblia, porque se tirar, né, Deus vai pesar a mão, Deus vai matar, ninguém pode tirar nem um tio, nem um jota do que está escrito aqui. Só que ele não explica, querido, que Jesus falou isso aqui lá no Antigo Pacto, né? Era lei, né? Jesus estava falando aqui da Torá, do livro da lei. Jesus estava falando aqui, querido, da antiga aliança, não tem nada a ver com a nova aliança, né? Se você for analisar hoje, o que mais acontece, querido, é pastor evangélico aí desfazendo, né? Torcendo o que está escrito aqui na palavra de Deus, você entendeu? É o que mais a gente vê por aí, mas não vamos entrar nesse detalhe não. Vamos ler aqui ainda em Mateus 5,17. Agora vamos ler João 19 e 30, para nós concluirmos a nossa fala. Tem muito mais versículo aqui, abençoado, mas o tempo não permite. E esse vídeo não pode ficar muito longo. Olha o que diz aqui, João 19 e 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meu Jesus da glória. É muito forte essa palavra, abençoado. Então, resumindo, querido, nós não servimos a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele foi até a cruz. Quando ele chegou na cruz, abriu os seus braços, deu o seu último respiro, ou o seu último suspiro. Ele diz, Pai, a ti entrego o meu espírito, tudo está consumado. Ou seja, eu cumpri a lei. Então, através desse meu cumprimento da lei, eu estou agora garantindo a salvação para todos os seus filhos. Você entendeu? É por isso que nós, querido, depois da cruz, depois do ano 70, todos que nós que nascemos depois do ano 70, nós já nascemos com o dom da salvação, né? Efésios 6:8. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, que é o dom da salvação e o dom da fé também, abençoados. Nós já nascemos com fé para vencer todos os obstáculos dessa vida, não porque somos fortes, não porque somos, né, super-homens, mas porque o Espírito de Deus habita em nós, você entendeu? E quando o Espírito de Deus habita em nós, nós podemos vencer todas as coisas, né? Desde que nós entendemos claramente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Então, abençoados, na cruz, ou seja, quando Jesus ali derramou a sua última gota de sangue, vamos dizer assim, então ficou estabelecido o quê, querido? Ficou estabelecida a graça que ele mesmo trouxe. Né? Como eu disse, Paulo, ele implantou, vamos dizer assim, ele foi o precursor da graça, mas quem realmente trouxe a graça e a verdade foi Jesus. Você entendeu? Jesus, ele veio cumprir a lei e veio trazer a graça, que é esse evangelho que nós vivemos hoje, querido, no novo pacto.
Então é isso que o povo tem dificuldade de entender. O povo não consegue separar os pactos, as alianças, o que foi antes do ano 70, depois do ano 70, antes da cruz, depois da cruz. E quando a gente não entende isso, querido, vira confusão. Tem muita gente aí servindo a Jesus de Nazaré. Ah, mas Jesus falou que tem que dizimar, por isso eu vou dizimar. Jesus falou que tem que ofertar, tem que ofertar, até que tem que ofertar mesmo, né? Isso aí é importante, né? Tem que ofertar. Mas Jesus subiu no monte, eu tenho que subir no monte. Jesus jejuou, eu tenho que jejuar. E aí eles seguem uma lista, né, de prática judaica que Jesus fazia, porque ele tinha que cumprir a lei. E eles querem seguir a Jesus de Nazaré hoje. Não dá certo, abençoado. Por isso que vive essa confusão religiosa aí. Nós não estamos hoje vivendo mais, ou melhor, nós não estamos hoje seguindo a Jesus de Nazaré, estamos seguindo ao Cristo ressuscitado. Então, abençoado, que Deus ele possa abençoar a tua vida, te dar olhos iluminados, e que você aprenda a separar as coisas, quem foi o Cristo ressuscitado e quem é Jesus de Nazaré hoje no novo pacto. Existe dois Jesus? Não, é um único Jesus. Só que existe Jesus de Nazaré que veio cumprir lei, e existe o Cristo ressuscitado que, né, veio estabelecer a graça depois da lei. É o único Jesus, mas que veio cumprir duas missões. Primeiro, a lei, e segundo, a graça. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito, que você venha se inscrever no canal. Deixa o seu joinha, o seu comentário, para que mais pessoas possam entender o Evangelho da graça de Deus e que Deus abençoe a tua vida.